Na verdade, eu vou começar apontando para três coisas específicas. A primeira delas, o fato de que a conversa está sendo dentro da exposição, no escuro, o que é um pouco animado, interessante também. A segunda, que na verdade, quer dizer, a primeira coisa que vai apontar para o que eu queria falar no final, um pouco voltando ao Ronaldo Brito e a maneira como o Ronaldo pensa o Goethe, pensa a ideia de cena, para ler o Goethe de alguma forma, e que eu acho que também acontece aqui, quer dizer, a Bia está chamando de instalação, mas na verdade é uma instalação em 25 cenas. Seriam 36, mas ela me disse que só sobraram 25. Então, então é isso. Na verdade, também aqui tem recorte de cena, então seria também nesse ponto tem um diálogo com Goethe, né? Então, e o terceiro ponto seria o fato de ser o Nuno o interlocutor, quer dizer, e que na verdade, quer dizer, ao longo das conversas mesmo, né, que precederam a idealização da instalação pela Bia, quer dizer, muitas vezes a gente comentou não só o que o Nuno já escreveu sobre o Goethe, mas também, né, toda a série de trabalhos dele para Goethe, que são barato e particularmente eu acho que para Goethe 4, né, eu acho, não sei, teria uma relação de alguma forma com enfim, é diferente, porque, na verdade, o trabalho do Milton está aqui multiplicado e não está banhado de nenhuma forma, a não ser com a luz. Quer dizer, eu ia mencionar um pouco, né, os trabalhos do Nuno sobre o Goethe, e, de alguma forma, quer dizer, chegar a ao 4, né? Quer dizer, primeiro que eu queria comentar, quer dizer, que é interessante que a relação do Goethe com o Drummond não estava presente desde o começo dos trabalhos do Nuno, quer dizer, a primeira relação é com Bandeira, que foi quem escreveu, aliás, um texto para as 10 madeiras, né, do Goethe, que é muito bacana, muito bonito, e, de alguma forma, também, muitas das pessoas, né, quando leem e observam as gravuras do Goethe, chamam atenção para a relação com os lugares periféricos, com os becos, que estão muito a relação que está muito presente na poesia do Bandeira. E eu estou me referindo, né, a Noite Morta, né, quer dizer, que foi um trabalho que o Nuno fez com outras duas pessoas, o Fábio Miguel e o Pasta, e que era muito bacana, né, da época dos anos 90, contemporâneo também ao texto que o Nuno escreveu sobre o Goethe, que é muito bonito, que saiu no Estadão, em 94. Então, na verdade, tudo isso também, de alguma forma, teve presente no momento de pensar essa exposição também. E aí, de alguma forma, quer dizer, também, eu acho que alguns dos comentários, né, sobre o Goethe foram, talvez, determinantes nas escolhas da Bia, de duas... ela não pôde escolher mais por causa também do preço, né? Mas, obviamente, não teria mais Goethe ainda. Mas seu autorretrato e ser uma gravura só específica, que, de alguma forma, apontam também para o modo como, até no autorretrato, o Goethe opera com essa... Com essa base noturna, né? Quer dizer, com esse escuro onde a luz vaza, né? Ela não se desenha, ela vaza. Então, esse dado, né, acho que é bacana, assim, tal. Eu queria falar logo do 4, antes que eu comece a falar outras coisas e me perca. Quer dizer, o Goethe 4, eu acho bem bacana, ele sabe disso, eu acho, que é uma matriz cavada, né, refeita, de gravura, como se fosse a matriz da gravura do Goethe, e, na verdade, quer dizer, os traços são preenchidos de óleo, e era aquela matriz que ficava no centro da instalação, era bacana, muito bonita. Enfim, então, acho que, de alguma forma, também, aqui não tem o Goethe no centro, tem o Milton Machado, e tem o Milton Machado multiplicado, mas multiplicado com uma gravura também se multiplica, e multiplicado de modo que quase que se opera a construção de um mapa, né? Quer dizer, um mapa que fica aqui, imenso, né? Bom, eu tinha vontade também de comentar, quer dizer, duas coisas, né? Apontar para duas coisas, não quero falar muito e nem vou conseguir ler aqui no escuro também. Uma delas, quer dizer, que eu acho que, de certa forma, quer dizer, assim como o Nuno também fez com o Goethe, a Bia está fazendo aqui, mas ela fez também, 2 vezes antes, quer dizer, uma inserção
num modo de composição noturno recentemente, né? Quer dizer, no Macunaíma, que eu acho que tem uma leitura do Macunaíma que é interessante bastante, porque ela é uma leitura que privilegiou um Macunaíma noturno, privilegiou o tem mais não, né? Privilegiou o escuro, e não à toa, né, na época da encenação, quer dizer, a Bia operou com sombras, né, e citou o Murnau, e ficou realmente era um Macunaíma muito escuro e também muito ligado à relação com aquele momento, né, específico, né, do período Bolsonaro, e não tão diferente do período também sombrio em que a gente se encontra nesse momento, né? Quer dizer, então, acho que não é à toa que houve essa opção pelo sombrio ali, e aqui, de certa forma, a gente está caminhando também esse fundo, a gente enxerga no escuro, né? O que a gente consegue enxergar no escuro, né? Quer dizer, que de algum modo, quer dizer, e outra entrada que eu acho forte, muito bonita, numa escolha escura, que é o filme, a versão em filme do Grande Sertão, em que tudo sai do escuro, sai de um fundo escuro que você não sabe o que é, né? Quer dizer, aquele fundo está lá, aquele lugar escuro se impõe, né? Quer dizer, então, eu acho que é interessante que seja a terceira incursão nessa investigação sobre o escuro e a sombra, e sobre como fazer alguma coisa nessa sombra toda, né? Nesse lugar de sombra toda. E, de certo modo, também, aqui se vê menos ainda, né? Se vê menos do que no Macunaíma, se vê menos do que também no filme. Então, até, enfim, não tinha notado isso, mas, sei lá, todo mundo conhece, né, o comentário muito bonito do Blanchot, distinguindo as noites, né? A noite em que você ainda enxerga algumas coisas e a noite que se impõe como noite, né? Quer dizer, então, na verdade, aqui a Bia está trabalhando com uma noite que se impõe como noite, assim como também isso se deu com Guild. E aí eu tinha vontade de fazer uma relação assim rápida, há alguns anos, enfim, há bastante tempo, eu escrevi uma coisa que era sobre os noturnos, assim, os noturnos modernistas, de modo geral. 1000 pessoas já escreveram, porque todo mundo tem noturno, mas era uma tentativa de pensar o modernismo sem assim, uma exposição meio luminosa e colorida do nacional, da paisagem, das gentes. Na verdade, eu acabei me divertindo muito, porque não só pelas possibilidades de intercâmbio, assim, de ir de uma hora para o Ismael Nery, outra hora ir para o Bandeira, outra hora ir para lá, enfim, de ir para lá e para cá. Mas, de alguma forma, quer dizer, a quantidade de noturnos é imensa. E se no Bandeira ainda tem uma relação com penumbrismo assim, pequena, assim, na verdade, não tem, porque é uma noite mesmo, um pouco pegando, né, o Drummond, é a noite física também, que ele via, né, na noite, e também, quer dizer, outros modos de noite, né, quer dizer, de noite moral no sentido das horas históricas sombrias também. E, de alguma forma, também, quer dizer, Maria Martins e a opção pelas torções com material escuro, no fundo, quer dizer, seria possível, né, fazer uma leitura que não passasse só pelo Guild, mas também pela fotografia depois do Geraldo de Barros, e pelo modo como o próprio Jorge de Lima, né, opera uma não cena de fundação escura, né, quer dizer, escura e sem possibilidade de construção, ao mesmo tempo
sempre tentando, a construção sempre em tentativa, né? É uma literatura de fundação sem fundação, né? Ela não consegue se operar, ela é o desejo de, né? Mas isso, por um lado, eu acho que seria interessante pensar por que esse retorno a esse modernismo escuro, né? Quer dizer, como ele tem ocorrido com uma certa frequência, se a gente pensar também, quer dizer, os estudos até da Verônica Stiger, por exemplo, sobre a Maria Martins, enfim, por aí. E a segunda coisa, que eu estava com muita vontade de ler uns pedacinhos, mas vamos ver se eu enxergo, que eu queria falar, citar o Ronaldo, porque, de fato, quer dizer, o Ronaldo, ainda nos anos 80, ele escreveu um texto muito importante sobre o Guild, e depois... não, enxergo sim. Estou ótima aqui, os óculos estão novos. Enfim, e também, um tempo depois, ele escreveu um outro texto que era de um catálogo desses de banco. Enfim, não sei se ele... Acho que vendia também, eu comprei num sebo. Então, não sei, era patrocinado por um banco. E aí o texto chamava A Nossa Sombra. Eu acho o texto é espetacular. Eu acho que é um dos melhores textos que o Ronaldo escreveu. Ele é realmente muito bom, e não só com relação ao Guild. É um texto bom para pensar assim, o Kafka, o Beckett, porque talvez é um texto... eu não sei se estão aqui pessoas da Unirio que foram alunas do Ronaldo, mas a gente pensa que a Unirio passou em branco pelo Ronaldo e não passou nada, porque é um dos melhores textos, e é o texto em que ele enfrenta inteligentemente o Guild via cena, via noção de cena, e uma noção de cena muito interessante. Porque a gente sabe, quem conhece ele, né? Enfim, como o Ronaldo odeia cenografia, ele tem ódio à cenografia, sempre fala mal em tudo. E ele, inclusive, implica com instalação, porque associa a ideia de cenografia. Então, é tudo jogado fora. Então, é uma cena que não tem nada a ver com a cenografia, né? É a cena como demarcação e tal. Aí eu vou ler só uns pedacinhos, depois vou passar para o Nuno, que ninguém é obrigado a ficar me ouvindo aqui louca. Bom, mas eu também pensei em ler um pedaço de um poema, mas não vou ler, não, porque ninguém merece ouvir. Ninguém merece me ouvir falando. Mas, enfim, aqui, vou ler uns pedacinhos só do Ronaldo, que eu acho que, de alguma forma, também são interessantes para ver o que foi feito aqui, que não eu não considero uma instalação, deveria ser instalação em 25 cenas, devia ser o título. E eu acho que a Bia tem que fazer o libreto, porque são cenas distintas, e eu acho que se a pessoa visita sem saber a fratura, acaba visitando de maneira assim solta, dá uma andada, vê que bacana a luz e tal, e não pensa as inserções, enfim, uma opinião. Enfim. Aqui. A gravura de Guild é um modelo de cena entrecortada expressionista, com seus ângulos agudos e sua aflita narrativa lírica. Na medida em que permanece nos limites agora fluidos da cena, ou seja, recusa o plano abstrato pós-cubista, ela declara-se uma autêntica versão da estética e da ética expressionistas. Esse é o primeiro comentário, quer dizer, que, na verdade, ele opõe a ideia de cena no Guild à ideia de plano. Né? Quer dizer, então, mesmo sendo um trabalho bidimensional, um trabalho bidimensional que opera como cena. O comentário é muito bom e diz muito das gravuras e do impacto que as gravuras têm sobre todos nós. Né? Guild exprime um eu genérico e universal, e eis o crucial. A forma da cena coincide com o ato de expressão, não conserva nenhum a priori que lhe subtrairia o impacto de forma viva. Quer dizer, aquela cena é ela. Né? Quer dizer, aquele peixe no meio, são aquelas coisas voando. Né? Enfim, é o guarda-chuva morto na rua. Enfim, ela está lá, né? Tá toda lá. Aí tem mais uns outros pedacinhos que eu recortei aqui, imprimi como foto, está muito louco. A seu lado, a cena de Guild mostra-se quase estática, muito mais contemplativa. O seu gesto de gravador é seco e duro, menos expansivo, a marcar um tempo existencial lento, por assim dizer, cheio de vazio. Ele vai eliminando clichês expressivos, fazendo poeticamente economia dos efeitos dramáticos convencionais, para guardar um repertório restrito de coisas e figuras, sentimentos e pensamentos plásticos, recorrentes e inconfundíveis.
Na verdade, quer dizer, ela é, é cena, mas é cena desdramatizada. É cena em que as coisas se apresentam e são passíveis de observação na sua inteireza, né? Então é o peixe morto, é o guarda-chuva morto, enfim. E aí, bom, tem uma outra coisa. Trata-se de um complexo plástico instável, um enigma visual concentrado que resiste a infinitos escrutínios. Quer dizer, essa cena sintética, esse recorte, de alguma forma também, quer dizer, ele não se esgota numa observação só, né? Quer dizer, ele permite que você volte a ele, mesmo ele se mantendo na sua restrição. Eu achei que eu tinha recortado um pedacinho que é muito bom, que ele compara com o Kafka e o Beckett, mas justamente esse pedaço eu sei lá, perdi. Não perdi porque eu não tirei, eu esqueci, eu fotografando o texto e imprimi, fotografado e aí não foi. Mas aí tem mais uma coisinha só, que é bem no final. Cadê? Ele constrói essa sua cena como um rigoroso designer transgressivo, procurando desorientar e perturbar, despistar e inquietar um olho para quem a perspectiva renascentista tornou-se há muito segunda natureza. Então, na verdade, também, quer dizer, mesmo estando ali a cena, ela não é uma cena que se satisfaça com um ponto de fuga, né? Quer dizer, ela é deslocada, os objetos estão instáveis, as figuras estão instáveis, não à toa tem tanta ventania, né? E tanta coisa caindo. Então é isso. Tá, já falei muito. Vou deixar derrubar tudo. Eu também estou sempre instável e tudo caindo. Agora pronto. Bom, boa tarde, obrigado. É uma honra estar aqui, Bia, e é difícil falar depois da Flora, que fica dizendo que não sabe falar, e ela sabe, começando assim, perdão da coisa, fica meio assim, mas a admiração que eu tenho por ela, pelo que ela faz por todos nós, em várias áreas, eu acho inacreditável o foco no contemporâneo que a Flora tem há não sei quantos anos, não vou dizer, mas isso se perdeu, né? Quer dizer, essa crítica atuante que consegue dialogar com a agora foi ficando diluída, foi ficando um chá sem gosto, e, e na Flora isso sobreviveu em várias áreas, nas artes visuais, na poesia, na prosa, no teatro. Então eu acho isso realmente, esse elogio eu faço assim do mais sincero dentro de mim mesmo, porque eu acho que a perda da crítica, né, não só pela falta de espaço público, isso é uma das coisas, né, que os jornais não têm mais um espaço, blá, blá, blá. Mas a perda da crítica enquanto voz interior da arte me parece das coisas mais tristes e responsável um pouco pela queda da voltagem, da potência do trabalho de muita gente. Quer dizer, eu acho que a crítica não é só o crítico, embora isso também, mas é uma voz, é um desejo por mais arte, há um eros da crítica que parece ter ido embora, um outro dentro de você, ou que você entrega, às vezes, a uma pessoa, né? Alguém que vai ao seu ateliê, que lê o que você... e que ali vem como um raio, né? Eu lembro quando eu era menino, jovem, assim, no meu ateliê, aí de repente eu chamava alguém, eu abria a porta, antes da pessoa olhar, eu já tinha mudado a minha opinião sobre o que eu tinha feito, né? Quer dizer, essa voz que é o outro, que é a gente, isso não pode ir embora, entendeu? Porque isso parece do superego, mas não é não. É da potência daquilo, desse outro que é a arte, né? Que a gente quer fazer. Eu estou aqui, eu cheguei a 40 minutos, estou muito perdido e assim atônito, né? Com o que vi. A primeira coisa que eu vi foi essa linha que atravessa
como um cordão, né, esse espaço gigantesco inteiro, né? Então, que para mim passa, e a coisa de tecer passa como um desejo de unidade entre coisas metafísicas, aliás, o elemento mais físico é o próprio fio, né? Coisas muito enormes, né? A ciência, a fórmula da relatividade, Plotino não, Plotino, né? É, é, o ser, o estar, o universo, né? E isso tentando desesperadamente convergir, tecer, perder, não dá tempo. E então essa escala que a Bia tem, né? A escala não só o domínio de uma cena, mas também a capacidade de pôr em cena, né? Isso é muito impressionante aqui, né? E aqui há uma espécie de guilde às avessas, eu acho, porque vocês sabem que eu nunca tinha feito um único ensaio na vida, e esse que a Flora menciona é um ensaio curtinho, é o primeiro que eu fiz numa madrugada ali, ele saiu assim quase porque eu acho que o que me bate muito, que me atrai muito na coisa do Guild, porque, olha, vocês vejam, você mostra uma gravura do Guild para um francês, para um alemão, o cara vê um expressionista tardio, né? Eles não veem o Guild, é curioso. E acho que eles não veem o principal, que a força do Guild vem de uma espécie de obliteração básica. Quer dizer, é como se ele pintasse uma janela de preto, né? Então, o gravar do Guild, o ato de raspar a madeira, vira um ato potente demais, porque ele está deixando a luz entrar. É o inverso, né? Em geral, por exemplo, aqui você vê mais uma luz que a matriz, digamos, obliterou, né? Lá, essa escuridão, ela se fez, é quase um ato ético, né? Antitropical, digamos assim, né? É tudo escuro. E cada pequena inserção do Guild, ele libera uma potência não de branco, mas de luz. Isso dá uma delicadeza, dá uma singularidade muito peculiar, muito dele, que ele é um grande artista mesmo, a ponto de, no Guild, se você pensar bem, quase que não há cópia. As cópias são muito singulares, muito únicas, né? Claro que algumas ele pinta, né? Ele põe cor, né? Aí realmente cada uma é uma, né? E então essa capacidade de momento que o ato do Guild tem é dos mais potentes, eu acho. Realmente a expressão ali está assim tensionada, mas por quê? Porque ele teve uma compreensão básica de negação. Tem um negativo básico aí no Guild que transforma talvez algo ético que muita gente sente vendo ele, talvez venha disso, desse pretão que veda a luz, né? Que é como um statement, assim, né? Mas, então, eu acho que essa versão antitrópico, que nele tem uma coisa assim maior, né? Ela tem muito a potência da singularidade, né? Isso que me chama a atenção, por exemplo, no Bandeira, que eu associo, acho que a Flora também, ao Guild, de alguma forma, a potência do singular, do concreto, volta com muita força, né? E acho que nós muitas vezes temos dificuldade com isso, né? E coisa muito boa também aí. Mas essa linhagem que eu admiro, embora acho que eu, como artista, sou confuso demais para pertencer a isso, mas sei admirar
E acho que a Bia, nós estamos aqui para falar da Bia, ela, quando trouxe o Guild, eu senti como que, ufa, como se baixasse uma energia forte, uma raiz nessa troca entre luz e sombra que é aqui. Porque eu acho que aqui, não sei se a Bia concorda, mas acho que há realmente uma inversão sempre entre luz e sombra, né? O próprio intervalo entre os fios do tear, ele cria um fio, né? Quer dizer, o que era vão vira cheio, o que era cheio vira vão, né? O positivo, negativo, negativo, positivo, essas inversões são próprias de luz e sombra. Aqui elas estão o tempo todo se fazendo entre matrizes e cópias, originais que se projetam. Você não sabe muito bem onde está o chão, você está dentro da sombra, você está batendo. Eu vi uma menina entrar espetacularmente, né, naquele trabalho ali, né, achando que ele era uma linha no chão, né? E, aliás, que bom que aqui nada quebra, né? Como eu já sofri tanto com isso. Mas então nessa meia hora que eu passei aqui antes, eu senti um pouco essa potência do discrepante tentando juntar e se perdendo e se refazendo e se invertendo. É como se a gente pudesse voltar a falar das coisas. Acho que esse trabalho tem muito isso, uma potência de voltar a falar das coisas, de poder falar de muita coisa. E talvez pela enormidade do que a gente está vivendo, né? Eu tenha sentido uma carga de melancolia grande, algo assim, também de uma coisa indo embora, de um negócio que já foi, de um statement assim genérico sobre um monte de coisa. Porque o que eu achei bonito é isso, a gente poder falar das coisas, né, de novo, num momento em que tudo está invertido, tudo vira outra coisa. Tem um verso do Augusto ali que ler sem ver, não é? Ver sem ler, ler sem ver, né? Que é isso, as pessoas leem, repetem, ninguém vê nada, né? Então eu fiquei muito impressionado com isso aqui dentro, assim, como se, olha, também dá para falar de ciência, olha, isso junta com aquilo, essa tentativa de juntar o injuntável, né? Isso eu achei muito, muito forte nessa minha meia hora. Você. Agora, não sei, agora a Maria. Não, não Bom, eu não sei se a gente retoma, talvez seja interessante pensar também o processo mesmo da Bia de construção. Bem que eu queria, a Bia deve estar escondida aqui em algum lugar, seria bem bom se ela viesse também aqui, porque é, é, não vai querer não, eu acho, né? Não, pois é, porque eu acho que um pouco que o Nuno falou tem a ver com o processo de trabalho da Bia nesse trabalho aqui, que foi, na verdade, quer dizer, começou, né, com um conjunto de conversas, e com pessoas de áreas muito diferentes, e com cabeças muito diferentes, de fato, e que, na verdade, gostavam tanto dessas conversas que não queriam que nunca ficasse pronto, que ela nunca tivesse projeto realizado, porque a gente ficava só conversando. Enfim, estou contando como foi. Então, era uma conversa assim, quer dizer, às vezes a Bia estava lá no Japão, e teve até uma que a Bia não estava, que você gravou para ela, que ficamos só nós falando e lamentando. E aí era o Carlito, né, o Luiz Alberto, né, físico, a Maria também é física, assim, o Felipe, meu sobrinho, que é antropólogo, e assim, que eventualmente outras pessoas interferiam, mas basicamente era a gente. E aí, no fundo, o projeto, a Bia foi montando, escondido, claro, da gente, mas enquanto a gente ia falando e pensando. Por isso, até que eu acho que é interessante demarcar as cenas, porque elas têm uma unidade. Você está ali, tem uma fórmula, você tem uma coisa, ela tem umas coisas. Então, eu queria um pouco que você contasse as 25 cenas. E também, quem sabe você começa falando para a gente o que é uma cena para você. O que é a palavra cena?
A cena, para mim, talvez seja um ato, seja o que talvez seja para você um traço, o que vai estar do lado da outra coisa. Então, são coisas que dialogam entre si, mas que falam também sozinhas. Então, cada cena, para mim, ela podia ser solitária, mas ela, em diálogo com a outra, ela se torna uma outra coisa. Então, para mim, cena é um pouco isso. Então, por que entra, sei lá, primeiro, nesse momento entram as fórmulas, o que vem depois, dialogar com as fórmulas, o que vem... Mas elas existem como algo separado, autônomo, digamos assim. São capítulos, quase, né, a gente chama de capítulo. Mas aqui virou cena, são 25 cenas, eu não saberia dizer agora o que vem uma atrás da outra, porque elas foram sendo feitas aqui. Quer dizer, a gente teve esse trabalho imenso, a gente teve a sorte, porque olha que bacana, a gente montou a exposição, daí teve o BRICS. Teve o BRICS, tirou isso aqui tudo. Eles mudaram a data da exposição. Então, a gente teve a oportunidade de prototipar, olhar, ver, discutir, depois repensar uma opção de coisa. E daí a gente montou aqui uma ilha em que ficava o editor, a pessoa que fazia toda a intervenção sonora, todos os textos e as coisas que tinham sido trabalhadas ao longo de, não sei, 4, 5 meses, Flora Maria, foram um tempão de coisas que eram ditas, eram faladas e depois voltavam. E é bacana, inclusive, acho que a gente ter, se a gente for, de fato, fazer o libreto, ter tudo que também não entrou, tudo que podia ter e que não foi. Quer dizer, que fique explícito, digamos assim, a escolha, o que vem, por quê. Então, a gente teve tempo de depois chegar aqui e ver mais. A gente programa, mas a coisa se faz no fazer, na hora do trabalho, porque você enxerga, mas você não vê. Quer dizer, você vê na hora que você vê, e às vezes até a própria coisa que era para ser de um jeito e é de outra, aquilo vem mostrar uma coisa infinitamente mais potente do que você tinha planejado. Então, acho que essa questão do olhar e do ver é uma coisa de fato determinante, porque ele é escolha. Então, ver, para mim, é importante. E cada vez mais essa coisa de trabalhar com o outro, assim, eu sou louca pelo outro. Eu realmente, desde que eu fiz teatro, pelo amor ao outro, não para dar ao outro, mas por ver aquela pessoa andando ali na minha frente, baixando, sofrendo, andando. E essa coisa de você trabalhar com uma equipe e o trabalho também lidar, tem ciência, tem artes plásticas, tem dramaturgia, tem literatura, tem poesia. De fato, é uma coisa que me interessa, porque eu acho que essas coisas, no fundo, para mim, é a mesma. Então, travar diálogo, assim, travar conversa. E, por isso aqui também, que a ideia não precisa ser vir falar sobre o trabalho, mas que aqui esteja exposto o trabalho do Nuno, o trabalho da Flora, que vem aqui e como se fosse o Guilde que está na parede. Então, uma fala que faça parte da exposição. Tanto que a gente não queria interromper a luz da exposição, não interromper, estamos na exposição e vocês estão sendo expostos nesse momento dentro dessa exposição. Falei demais, né? Não, acho que uma coisa que eu fiquei querendo ouvir a Flora falar e o Nuno também, porque acho que durante esse tempo de pesquisa, uma coisa que a Flora sempre voltava era sobre a coisa da luz estourada nos filmes brasileiros. E, enfim, de que maneira isso dialoga um pouco com essa modernidade escura, né, que você estava falando. Então, se você puder falar um pouquinho sobre isso, acho que pode ser bom. E vou passar, mas só uma coisa que eu queria perguntar para você. Porque eu acho que tem uma coisa muito bonita que você fala num dos textos também sobre o Guilde, que é um pouco isso que você já falou, né, mas dessa potência de uma luz que tá atrás, né, assim, da força dessa luz, não só da que vaza, mas da que está impedida de entrar. E, ao mesmo tempo, depois eu fiquei pensando em outros trabalhos em que, tipo Iluminai os Terreiros, onde você coloca a luz para alguma coisa vir, né? Alguma coisa acontecer. Então, de que maneira te interessa,
diferentemente, ou em relação, pensar a luz pela sua ausência ou a presença excessiva de luz, enfim, essas duas questões. Na verdade, quer dizer, quando a gente começou a conversar, quer dizer, a gente começou a pensar em vários modos como se pensou de modo inteligente a luz aqui, né? Quer dizer, e aí na verdade, na coisa do cinema novo, tem também uma tensão com o escuro. Sei lá, o Terra em Transe tem muito escuro também. E quando abre é muito forte também, diferente do Deus e o Diabo e tal. Mas, de fato, é uma experiência espetacular, né? Quer dizer, e tem relatos bacanas do Mário Carneiro Abessa. Enfim, eu me lembro também de coisas dele falando na Casa Rui, quando ele deu o depoimento, mas tem livros, tem pessoas que estudaram o Mário Carneiro. Então, é muito interessante de ver como eles foram indo nesse sentido, até de tirar o telhado das coisas ou não. Por outro lado, quer dizer, também, eu acho que esse vazado é um vazado também de um certo excesso que também cria uma certa dificuldade de ver. Nessa luz vazada também você às vezes não consegue divisar. Então isso me interessa muito, acho muito interessante, tanto quanto essa supressão. Mas no caso do Guild, no fundo, tem o vazamento, aquilo vaza forte como o diabo, né? Quer dizer, esse vazado, essa luz que não é aquilo tudo arrumadinho, né? E tal. Vou passar para o Nuno, mas enfim, depois pode voltar para o cinema também. Não, é isso mesmo, que é famoso como o Glauber queria que no Vidas Secas a lente tivesse aberta demais, né? Que aquilo, enfim. Sim, mas por influência já do Glauber, dizendo, abre essa porcaria, abre esse diafragma aí. Isso, e ficou realmente aquele grãozão típico no texto sobre o Guild, um pouco o pensamento era que a luz era excessiva, né? Que, digamos assim, a positividade do trópico impedia, então, que ele tornou a gradação da ponta seca, né? Porque ele não faz isso como se faz com você joga breu, aí dá tom, né? Ele faz só com a ponta e quase dá tom às vezes, né? Porque é tão forte, mas que essa luz essa luz excessiva é um tema forte, né? O que implicaria uma espécie de cena vazia, que é um tema forte. Eu estava relendo aquele Nas Fímbrias do Anhangabaú, lá do Mário de Andrade, né, do Paulicéia Desvairada, que é uma cena na frente do Teatro Municipal, no Vale do Anhangabaú, onde toda a cidade de São Paulo, o poema acho que é de 2021, né, Flora? Enfim, os 550 mil habitantes da cidade de São Paulo estariam fazendo um teatro. Aí tem as senectudes gloriosas, tem a minha loucura, né, que é uma das vozes e tal. Aí todo mundo se apresenta e nada acontece. É engraçado, o ato é vazado, é vazio, né? Então você lembrou, chamava Iluminai os Terreiros, que é aquele samba. Então a gente ia de dia a uns lugares bem perdidões, assim, descampados, né? Onde a gente conseguisse chegar com o caminhão. Aí descia carregando uns postes, assim, de uns 8 metros, aí fazia um círculo, assim, punha o negócio no meio, vinha com uma linha, fazia um círculo, dividia, eu aprendi a dividir lá, com pi, com 3 pontos não sei quanto, e aí de dia punha os postes, aí punha aqueles elementos assim com a escada, as lâmpadas, né? Passava o fio e a gente ia com um geradorzinho, ligava e ficava à noite lá, naquele terreiro, naquele palco, né? E às vezes não acontecia realmente nada. Às vezes acontecia. Por exemplo, teve um dia que foi um monociclista lá no meio do nada, apareceu um cara com... às vezes ia a gente ler poema, que era interessante também. O cara chegava lá e lia, daí foi mais de um lugar. Aparecia muito animal, né? Que era bonito, assim, um cavalo, uma raposa, uma coisa assim estranha. E é isso, a gente ficava lá filmando. Então,
aí a cena ela estaria um pouco vacante da ação, né? Que também é um tema meio Beckett, né? O que é ação, o que não é, quem age, né? Quem age é aquele monte de terra ou é o texto que ele está dando, né? No Dias Felizes, e, enfim. Eu estou querendo dizer que, às vezes, no nosso percurso, o ato, ele pode ser muito complicado, né? Quer dizer, ele também pode dar em muita coisa ruim. Então, essa espécie de negação do ato, que acho que há nessas poéticas que a Bia trouxe aqui, são muito interessantes, elas conectam de outra forma, né? Quer dizer, isso, enfim, não é um princípio, a coisa para ambos os lados, mas esse lado parece mais gueldiano, parece mais esquecido, né? O Graciliano talvez entrasse aqui também, né? Me impressiona um tema, gente, que é assim, ó. Como é que o soldado amarelo não bate não apanha do Fabiano? É chocante, o cara apanha, encontra, ele é mais forte, encontra o soldado amarelo no meio do nada. Sabe um assim, que é o Adoniran, né? É impressionante a força do não ato ali. Por exemplo, Mato Grosso quis gritar, mas em cima eu falei, os homens estão com a razão. Os homens estão com a razão, nós arranjamos outro lugar. Não é chocante? E isso, não é que ele é humilde bem, porque a melodia está lá em cima, aquilo, Saudosa Maloca é a verdadeira ópera que a gente fez, né? É de verdade, assim, a coisa. Os homens estão com a razão, lá no alto da melodia, nós arranjamos outro lugar, o negócio dá vontade de chorar. Iracema se atravessou contramão, o cara perde a mulher, por um filho da puta que atropelou a mulher, e os homens estão, né? Os homens estão com a razão. Iracema se atravessou contramão, Iracema. Não é chocante? Quer dizer, tem esse... É claro, porque é um país estruturado desse jeito, né? Acho que o Adoniran pega pelo lado... Né, você sente a tragédia daquele ponto de vista, não que você concorde com aquilo. E nele tem algo, às vezes, eu acho até meio trágico mesmo, meio grego, assim, sei lá. Mas, então, essa ideia do ato, assim... vazio da cena no Guild é uma coisa muito para pensar. Porque, por exemplo, no Guild há muito volume parado. Assim, umas pessoas de chapéu e tal, que parecem como que galpões. Se você inverte galpão, armário, vulto no Guild, dá certo, é engraçado. São quase que volumes, algo geométricos já, né? E bastante móveis. Não é sempre, mas eu acho que o movimento não é o forte do Guild. É mais como que volumes se contemplando, se medindo, se encaixando ou não, né? Às vezes tem especialmente um desenho assim que o cara está com o braço aberto, um bêbadozão, mas é mais recessivo, né? Então, móvel, claro, armários. Aquele despejo, não sei, a gravura de despejo, eu adoro. Tem só o rosto dela aparece assim num canto e está tudo amontoado. Bom, como eu vivo no amontoado, eu já me considero praticamente despejo. Mas aquilo é muito, muito belo, né? Porque é uma coisa toda atravancada e aquele rosto que sai também. Sim, os móveis têm uma. Agora, uma das exposições que você fez ligadas ao Guild tinha os móveis. Era o Paragueu de qual? Era o 2? Não, o 4 não era. É que eu fiz assim, ela está falando o seguinte, eu pegava uma matriz do Guild e a gente, com uma máquina, com um slide, a gente punha lá no chão. Aí a gente cavava tudo que era preto, com uma maquitazinha, dava um trabalho danado. Então, o branco ficava como se fosse o chão, né? Tudo que era preto a gente cavava. Aí a gente pacientemente impermeabilizava o melhor que podia e jogava óleo queimado, né? Então, um pouco a diferença que ficava forte com Guild é que brilhava. Então, isso não é Guild, né?
assim, então, aqui, digamos, aquela luz obliterada é como se ela pulasse para cima e jogasse a imagem de volta, porque o óleo queimado ele é como um espelho. E aí numa dessas montagens, eu pegava uns armários, aí cortava uma fresta, enfiava uma pedrona, um granito, assim, ali no meio. Né? Nossa, mas que legal falar do Guild. Falando aqui um pouco do tempo, eu lembrei de uma história muito linda do Antunes Filho, que é um diretor de teatro, que ele tem uma história que eu acho muito linda, quando ele, 2 dias antes dele morrer, ele já estava com uma febre muito alta, então ele estava delirando. Olha, André, que história boa. Daí ele chegou no Sesc Consolação, que era onde ele trabalhava, mas ele chegou à meia-noite. O Sesc estava fechado, ele achou que já era o horário dele trabalhar. E ele ficou sentado na mureta do Sesc, ali. E o vigia ficou apavorado, e o que faz com aquele homem? E não sabia, não tinha telefone. Quando o Sesc abriu às 10 da manhã, o Emerson chegou, pegou o Antunes e foi levar para o hospital, porque ele já não estava bem. E ele falou: Emerson, eu vi a coisa mais deslumbrante do mundo, muito melhor que Bob Wilson. O Sesc está fazendo um espetáculo aqui na frente, que é o seguinte: passa um carro, vem uma puta, depois vem um cachorro. Eu achei isso tão extraordinário, porque ele viu a cidade pela primeira vez como um espetáculo. E aquilo era teatro e era tempo. Eu acho isso uma imagem assim tão deslumbrante do que é a potência do que a gente vê. Quer dizer, o que a gente vê é o que de fato existe, né? Uma coisa muito linda do pensamento e do que cada um de nós faz com tudo que a gente vê. Então, você falou dessa coisa do olhar, lembrei disso do Antunes, que sempre me comove. Acho que a gente pode abrir um pouquinho, quem quiser falar. Peraí. Esse mesmo, né? É porque acho bárbaro que vocês fizeram a conversa dentro para expor tudo isso que você falou, é linda a parte, mas está me dando um pouco de aflição, porque eu vim aqui antes, avisada pelo Dani, que ia fechar, que ia mudar. E aí muita gente, sábado à tarde, vem aqui e acha que é isso, precisa avisar, porque é diferente, né? O que está agora, e apreciar a conversa que vai ter todo sábado à tarde, que é o ponto alto da cidade, de poder visitar esse museu. Desculpa, mas é só porque eu estou vendo muita gente entrar, olhar e achar que a obra é essa. Mas é que é também. Faz parte também. É. Então, essa pretensão também da gente achar. Muitas pessoas entram aqui, vê 5 minutos e vai embora. Tem gente que fica 2 horas. Então, eu não sei, eu gosto quando a vida entra, eu gosto até quando as crianças estão aqui fora gritando. Assim estamos. Isso. Desculpa. Alguém? Algum comentário, questão, pergunta? Eu sempre fico muito tensa com esse momento. Mas tem alguma. Olha, Bia, olha esse momento. Ó. Não, mas é verdade. Antes da sua pergunta, vou contar uma coisa pessoal meio cretina, mas é que me lembrou uma vez tinha uma exposição que eu acho que deve ter sobrado uma grana, tal, e o Sesc convidou, era um preço absurdo, pagaram um monte de dinheiro, e o Zé Celso foi, o Emicida, e aí não sei por que me chamaram também. Então, os dois são muito famosos, né? e o Emicida e tal. Aí no Sesc Pinheiros, aí eu tinha até
um assistente que era um amor de pessoa que me pediu 2 ingressos, eu consegui. Aí na hora H ele me pediu mais um, eu falei, olha, eu acho que eu não consigo, peraí e tal. Cara, a gente entrou, eles ficavam fumando aquela maconha interminável, né? Aí entramos assim, não tinha ninguém no Sesc Pinheiros. Éramos nós e Júlio. Tinha o meu assistente, que eu tinha conseguido, graças a Deus, levou a Sandra, minha mãe. Tinha 8 pessoas. Né? E aquelas cadeiras, o Sesc é enorme, né? Aquelas cadeiras vazias. Mas, gente, foi tão lindo, porque é uma audiência... Eu estou com essa ideia, eu acho que eu lembrei do negócio da cena vazia, né? Que a gente precisa aprender a fazer a cena vazia, sabe? De algum modo. O Sérgio Santana também, quando trabalhei com ele na tragédia brasileira, ele falava que o ideal ia ser quando a gente fizesse aquele espetáculo para ninguém. Isso vai ser o ideal, porque era aquele trabalho gigantesco, ia 1, 2, 3, ele fala, Bia, o ideal é quando a gente fizer para ninguém. Alô? Está funcionando? Tá. Não, eu fiquei pensando no percurso, né? Porque há muitos anos atrás eu vi uma exposição que a Bia fez na Bienal e era uma coisa que tinha um percurso do barroco, né? Que tinha aquelas... E você tinha um percurso, você tinha que seguir aquela ordem. E a primeira parte da exposição era quase sufocante, né? Porque as árvores, sei lá, a plantação era alta demais, você tinha que seguir aquele percurso. Aqui tem uma conversa muito bonita entre estar em cena e pôr em cena. Estar em cena, assim, no sentido de as pessoas entram, qual é o percurso que elas vão fazer? Elas decidem. Elas podem seguir uma linha branca, elas podem ficar numa casinha vermelha que tem ali, que vira azul. Elas decidem. Mas, ao mesmo tempo, e elas se sentem estando em cena. Mas, ao mesmo tempo, tem uma outra coisa que a Bia sabe o que é estar em cena, porque ela própria foi atriz e ainda é uma conhecedora profunda do trabalho dos atores, mas ela também é uma diretora, também é uma encenadora, nesse sentido da cena, de botar e pôr em cena. E aí tem uma coisa que fica passando nas laterais, que aqui não está passando, mas quando eu vim tinha passando, e era uma coisa que tinha uma ordem. Aí se você quiser ver aquilo tudo, você tem que parar e falar, não, tem alguma coisa acontecendo aqui, é uma frase que eu preciso ler, e tem uma ordem nisso, né? Então, as 25 cenas junta o estar em cena com o pôr em cena. Eu acho que seria legal vocês comentarem isso, porque isso é a exposição, né? As pessoas ficam meio perdidas aqui, mas é bom que estejam perdidas, né? Não, eu ia te pedir para comentar isso. Eu acho que a ideia de tecer é isso, né? Que está, né? Quer dizer, você está tecendo as situações mais diversas que você propõe. Nesse sentido, é bem explícito, né? E eu queria que você comentasse esse fio, que eu acho que tem um pouco a ver com a conversa dela, que eu achei muito bonito esse elemento aqui. Achei um achado forte. Quer dizer, não sei se ele é um achado forte para você também. Não, para mim ele era absolutamente necessário, foi uma luta conseguir fazer ele, porque ele também criava a tal da barriga, e como é que faz? Porque ele é a única coisa que marca, de fato, o espaço único, né? Ele vai de lá até lá, e a porta de entrada ele se dá direto. É bom você ter visto ele logo, porque ele é o que atravessa tudo. E do ponto de vista até da própria montagem, porque ele teve que existir antes de se montar muitas coisas, porque depois dele existindo não tinha mais como fazer uma opção de coisa. E, ao mesmo tempo, ele dificultou tudo aqui, o andaime que tinha que desmontar para montar, para ir. Então, ele foi uma encrenca do ponto de vista da construção, mas ele era fundamental por isso, porque eu acho que se não tiver ele, isso tudo aqui vira outra coisa.
Eu tenho uma pergunta. Quer dizer, não é bem uma pergunta. Sei lá. Por causa da cena vazia, eu acho que a ignorância tem um pouco de cena vazia, né? E na minha cena vazia aqui de ignorância, eu estava ouvindo eu estava ouvindo Deus. E não estava entendendo direito para Deus. E até eu entender que eram... Pois é, exatamente. Eu estava aqui para Deus 4 falando que é uma obra. E estava assim, meio perdida. E, ao mesmo tempo, bom, eu sabia que tinha uma relação com os entalhes, com a coisa vazada. E essa coisa de Deus, eu comecei a pensar nos trabalhos dos árabes, nos entalhes das mesquitas árabes e fazer algumas conexões aqui a partir da minha cena vazia. E eu acho que encontros como esses são legais para isso também, né? Assim. Que beleza. Muito bom. Você está com o seu? Não estou boa de comentar, não. Tem uma coisa que a gente acabou não comentando, que é o fato de que, na verdade, as coisas que aparecem, que são escritas e apresentadas, passam rápido e se dissolvem. Na verdade, elas são para serem lidas e também não são. Elas são uma coisa que tapeia, né? Quer dizer, você não lê. Né? E durante algum tempo você chegou a pensar em ter voz, serem audíveis, não visíveis. Depois você desistiu disso também. Eu achei que é bonito, não precisa, de fato, a pessoa ver tudo. Tem uma coisa que eu penso também, que é sobre a cor, que é o uso da cor ou não. Que quando eu vi, né, ainda quase já montado tudo, eu não sabia que você ia colocar a cor. E aí eu até tinha curiosidade de saber por que a cor entrou. Enfim. A cor entrou um pouco por uma provocação do Felipe Sussequinte, que falava muito da questão porque eu estava sempre muito nessa questão do escuro e do claro que não deixa ver, do escuro que é tão revelador, e como é que isso se dava. E o Felipe trazia muito essa questão da cor, de como a luz produz a cor. E quando a gente viu o tal do prisma que bate e que ele faz, eu fiquei achando que era, de alguma forma, interessante que a gente falasse também de luz, enquanto não só tonalidades, pouca, muita, demais, mas como se fosse diferentes texturas ou diferentes... E daí a gente se deparou com uma coisa que você nos indicou, que foi a entrevista do Borges, falando que a escuridão do cego dele não é uma escuridão. Ele fala lindo, ele fala: eu não sou um cego original, eu sou um cego meio de quinta, como quem diz, de quinta categoria. Eu não é o preto que eu enxergo um amarelado, eu enxergo um verde, eu enxergo... E daí aquilo ficou meio... então não há como se falar de claro e de escuro sem se falar na luz, partindo dessa ideia. E daí a gente criou esse espaço para o Borges, e daí a gente ficou achando, a gente trabalhou no vídeo a figura dele com muitos borrões de cor, sem foco, do amarelo para o verde, e daí tem essa cor, que a gente chama de cor pura na linguagem, dentro do cubo. E eu falei, quando vier a projeção, essa cor ainda vai dialogar com essa cor que a gente forçosamente botou. E quando a gente botou ela aqui, não mexeu em nada, ela não mudava nada, e era o que era, e era aquele... Então, a cor veio por causa... E daí também, no final, aqui tem um texto muito... que a gente gosta demais, que chegou no final, que a Maria trouxe, que era um texto do Maltner, que é muito belo, porque ele fala do buraco negro e do... Depois você podia até... Não sei se você lembra um pouco do... Mas você lembra um pouco dele? Mas que daí o Zé, que está aqui, que fez minha assistência, José Meckler, ele um dia chegou aqui e falou: Bia, você não sabe se projetor ligado, projeta um azul aqui em cima da tela, extraordinário. E era um erro. E daí, na hora do Borges, do Maltner, que fala do buraco negro, como é o poema?
Não, é que o poema ele fala um pouco do lugar que ele vive, que ele habita como poeta, né? E que esse lugar é o lugar da escuridão mais profunda, e aí ele vai dizendo as qualidades dessa escuridão e a força que tem nessa escuridão, e acaba falando, enfim, precisaria lembrar, mas de todas as cores, os azuis e depois os sambas, os lundus, né? Todas as versões africanas, enfim, da potência da cor negra no seu sentido criador e no seu sentido humano, diria assim, tanto de um lugar de si como de um lugar, inclusive, enfim, né, de pessoas e tudo mais. Então ele vai descrevendo um pouco a potência desse lugar através dessas imagens, tanto de cor quanto de musicalidade, sonoridades. E imagens da ciência também, né, o buraco negro, mas de uma beleza, né, como se ele trouxesse a beleza até mesmo da tristeza dessa escuridão, assim, acho que essa é a força um pouco dele. E ouvindo você falar, e o Nuno também, sobre essa linha, porque acho que, de alguma maneira, é como se essa linha, pensando até um pouco na física, né, nessa coisa da velocidade da luz, que é uma constante, né, então é como se isso fosse aquilo que sempre está, né, de alguma maneira, para que as outras coisas se movimentem de alguma maneira, né, possam se movimentar em torno, né? Então quase como se isso trouxesse um lugar a partir do qual os movimentos acontecem, e acho que um pouco esse pensamento, né, esse entendimento da luz como algo que permite que a gente veja e não veja, né, coisas, e até onde a gente pode ver, até onde a gente pode ver no o que não está ali, o que não é revelado. Então, realmente, essa linha, acho que... Sabe o que eu lembrei aqui, continuando um pouco no Guild, mas saindo dele, é daquele livrinho que acho que vocês conhecem, o Elogio da Sombra, do Tanizaki, né? E, enfim, ali... Do Borges também, né? Mas ali, no Tanizaki, é uma certa defesa contra o Ocidente, né? Como que a cultura original defendendo-se de uma invasão, né? Aqui no Guild eu não vejo isso, é uma coisa mais assim como que uma desnatureza que permite que a cultura venha, né? Mas eu lembrei que, inclusive, muita gente se ofendeu comigo quando eu fiz o meu texto sobre o Hélio Oiticica, né? Mas eu vejo no Hélio também, é que você estava falando, eu lembrei, eu vejo muita velatura ali dentro, muita. Eu acho que é uma sequência de defesas, assim, aquele interior do Hélio, porque ali tudo seria para fora, né? Seria assim, a arte sai do Man e vai para a Mangueira, ela sai dos seus parâmetros institucionais e conquista a vida mesma, né? Mas eu acho que isso digamos, é o que ele mesmo diz e o que acho que muita gente reproduz e vocaliza. Mas eu acho que nesse processo o Hélio criou interiores, inclusive biológicos, assim, muito defensivos, com elementos defensivos muito grandes. O que me parece uma intuição profunda sobre o país. Quer dizer, se você pensar no índice de assassinatos do Morro da Mangueira, vamos combinar que precisa mesmo... e nessa luz de que nós estamos falando, né? Porque quando a gente pensa em cor, aí é ele. Quer dizer, a cor do Hélio é uma cor translúcida, né? Aliás, não é cor, é tom. Ele mexe pouquíssimo com cor, é muito tom. E, enfim, o tom não deixa de ser, não sempre, mas muitas vezes a mistura da cor com a sombra, né? E então, mesmo nele, acho que digamos que seria esse impulso exteriorizante da potência da arte, de encarar o real e tal. Mesmo ali, eu acho que há sempre um interior mediador que propõe mediações. Quer dizer, você não está escancarado. Você está o som está longe,
há alguma coisa com o sono, com o ócio, com o descanso, né? Com alguma coisa que o real fica um pouco ali boiando, ele está lá, mas ele não está te pegando. O Bruce Nauman, que faz Penetráveis, digamos assim, 1 ou 2 anos depois dele, ele te expulsa de volta. Você bate e volta. É uma coisa meio comportamentalista, né? Você entra, você quer sair. Quer dizer, o real e o penetrável são muito intercambiáveis, né? No Hélio, eu acho que não. Acho que há como, cara, vamos ficar aqui um pouquinho aqui dentro, né? Vamos, entendeu? Que eu acho que tem um pouco acho que daria para fazer uma comparação razoável com esse preto que o Guild põe de cara, né? Essa espécie de ato inicial do Guild quando grava. Acho que, apesar de serem artistas opostos, mas acho que teria alguma junção um pouco nessa compreensão da luz de que você falou. Boa tarde. Primeiro, queria agradecer a vocês pela fala extraordinária, assim, muito bom estar aqui. Eu fui aluna da professora Flora no Unirio, então a felicidade é ouvi-la novamente. E eu trabalho no MAN desde 2021. Esse espaço é muito familiar para mim e ele foi extremamente transformado assim pela instalação. E principalmente a primeira vez que eu vi, quando estava pronto, eu entrei, fiquei 20, 30 minutos, e de repente eu falei, tá, mas agora como eu saio? Um lugar que eu frequento diariamente há 5 anos. E eu queria ouvir da Bia um pouco a relação com a arquitetura, né? Porque a gente está num vão central, assim, extremamente iluminado, que era o projeto moderno desse prédio, né? E uma escuridão foi construída nesse prédio. Eu acho que tem uma relação aqui da arquitetura moderna com esse trabalho. Eu queria te ouvir um pouquinho, Bia. Primeiro, uma alegria você estar aqui. Ela que eu tinha te falado, Flora, que era sua aluna. E eu trabalhei muito com Paulo Mendes da Rocha. O Paulo é uma pessoa fundamental na minha vida. E eu acho que desde o início do meu trabalho em teatro, o espaço era sempre uma coisa muito fundamental. Eu era tida como, na época, falava assim, o teatro da imagem. E eu não conseguia entender aquilo direito, porque como é que você coloca um ator em cena sem pensar onde aquele ator está? Mais para frente, mais para trás, no centro, de costas, abaixado, no alto. Eu tinha tanta preocupação em explicitar o espaço, que teve uma vez um espetáculo que eu fiz, que chamava Exercício número 1, que caía papel picado os 45 minutos, o tempo inteiro do espetáculo, porque eu queria que as pessoas vissem o que estava acima do ator, o que aquilo existia. Então, aqui, não teve uma preocupação assim, como é que eu vou dizer, intelectual, ou assim, então vamos pensar, mas o espaço é uma coisa que está dentro do meu pensamento. Eu, como, não sei quem falou que eu também odeio cenografia. Eu acho que cenografia é uma espécie de decoração, não me interessa. Eu aprendi logo com Paulo que o que interessava era uma geografia cênica, um espaço que possibilitasse, que modificasse aqueles atores. Quer dizer, aqueles atores não estão ali representando, eles estão vivendo de fato aquele espaço, ladeira, chão, o que abaixa, o que levanta, o que deixa o chão firme, o que deixa o chão escorregadio. Então, essa questão de espaço era muito importante para mim. Lá embaixo, quando a gente foi descer os elásticos, daí ali teve, sim, uma preocupação com a angulação da própria arquitetura, como se a gente acrescentasse ou dialogasse com essa arquitetura, que é uma arquitetura extraordinária. Assim. Aliás, é bacana de ver uma exposição que está aqui no 3º andar, da engenheira, eu esqueci o nome dela, Carmen, que é uma coisa, eu fui lá hoje, é uma coisa extraordinária. E o Paulo Mendes sempre falava coisa da engenharia, que o genial, e a arquitetura, não como um prédio, uma casa, que estuda uma besteira, mas como uma geografia, como uma mudança do território, um outro território, uma outra coisa. Então, acho que, de alguma forma, isso
se esclarece, mas não teve assim uma coisa... Fala. Bacana você ter sido... Eu não estou te enxergando bem, mas, enfim, depois eu vejo, porque a luz está muito forte. Mas eu queria contradizer a Bia só um pouquinho, porque eu acho que, na verdade, quer dizer, vedar um espaço como é esse espaço do MAN não é pouca coisa, vedar integralmente. Né? Quer dizer, isso virou um sepulcro, é uma caverna, é uma coisa assim. E, na verdade, eu acho isso muito interessante, por isso até que eu cheguei a falar, mas é o que eu parei, que eu sou uma pessoa que não vai adiante, tem vergonha, mas, na verdade, que eu acho que tem a ver, o Nuno está aqui também. Por exemplo, quando o Nuno transformou numa marcha fúnebre o samba de uma nota só, né, fez aquele órgão enorme, também era uma conversa com um projeto moderno de Brasil, transformado em marcha fúnebre. A Bia... é lindo aqui, é um barato, mas nós não fomos por aí, né? Nós não fomos. Tem essas... Então, no fundo, a gente tem essas relíquias de um projeto moderno que... Cadê? Né? Quer dizer, então, de alguma forma, isso aqui, fechando aquilo que você passa muito, sei lá, para mim, é uma das coisas mais fortes daqui, é esse vedar tudo. É só um parêntese. É porque eu acho isso essencial que você está falando. Ó, gente, se a gente pegasse uma dessas paredes e com como é que chama o instrumento da ponta seca? Se a gente pegasse uma chave de fenda gigante e arranhasse ali, a gente estaria fazendo exatamente o que nós estamos dizendo que o Guild fez, não é isso? Quer dizer, de certa forma... tem um risquinho. De certa forma, a sua pergunta, de fato, é essencial, porque sem isso, o trabalho não ia existir. E, de certa forma, esse cordão da Bia conecta com a outra metade, onde a luz, que é o tema do modernismo nosso, quase sempre, né, que eu acho que no Paulo e no Artigas não é mais, né? Mas ela está, essa palavra horrorosa está na minha cabeça, obliterar, é uma palavra feia, né? Obliterar, ela está negada, mas não está negada por outro excesso, por uma outra potência, ela está obedecendo a tudo, né? As formas, mas deixou de fora o que era, digamos, talvez o grande tema mesmo, que era trazer a luz para dentro, como a gente lembrou do Glauber, lá dizendo para o Nelson Pereira, abre essa porca, abre esse diafragma. Né? E isso aqui... Né? Pois não, na verdade é isso. Quer dizer, e eu me lembro até que a Bia tinha vontade de deixar uma parte vazada, mas até seria interessante, quando for acabar, desmontar, cortar. Seria bem bonito fazer ir vazando, né? Assim, sei lá. Alguém mais? Estou achando que é meio isso, né? Acho que foi muito bom. Queria agradecer muito, Nuno, Flora, Bia, foi demais. Presença de todos.